Depois de ter assistido o trailer do Superman umas centenas de vezes e consumido todo tipo de conteúdo relacionado, fica um pouco difícil de achar algo para falar. Eu não vou analisar esses 2 minutos frame a frame, isso é chato e pessoas mais competentes já fizeram isso. Para diferenciar um pouquinho, eu vou jogar nos ventos digitais 2 grandes ideias que eu tive sobre o papel de 2 personagens e algumas rápidas impressões. Eu não tenho a intenção de adivinhar o que vai acontecer no filme ou para escrever o filme por completo, por isso tudo vai ser discutido de uma maneira um pouco mais superficial. De qualquer forma, fica o aviso de spoiler, caso aconteça de eu receber aleatoriamente o dom da profecia e você não quiser ficar sabendo de possíveis reviravoltas no filme ou rumores e detalhes vazados nas filmagens externas. Não é segredo pra ninguém que grandes astros Superman de Grant Morrison e Frank Quitely têm sido a maior inspiração de James Gunn desde um anúncio. É óbvio que o filme não vai ser uma adaptação 1 por 1 dessa história, mas pelo trailer já é possível dizer onde exatamente o quadrinho foi utilizado, na vibe e estrutura. Todo mundo aqui ficou com a impressão de que tem muita coisa nesse filme: Lanterna Verde, Senhor Incrível, Mulher Gavião, Metamorfo, Kaiju, Engenheiro, Lex Luthor, Ultraman e possivelmente até o Solaris. Tem como sair uma história coerente disso? O Morrison nunca escondeu a sua visão de que os super-heróis são a mitologia moderna. Os 12 trabalhos de Hércules é uma das leves inspirações para o conceito de grandes astros, colocando o Superman para realizar 12 grandes feitos nos seus últimos dias de vida, ainda que sejam debatidos exatamente quais são eles. Hércules cumpriu essas tarefas impossíveis que demonstram a sua coragem, enquanto Superman demonstra a bondade inerente de seu ser, deixando para a humanidade um legado para se inspirar. E isso parece ser exatamente o que James Gunn quer dizer com seu filme: mostrar um Superman em uma batalha eterna e complicada, movido pela sua esperança na humanidade. E, enquanto isso, a sua antítese acaba sendo um elemento necessário para transformar uma série de atos heróicos em uma trama coesa. Assim como no material original, Lex Luthor é e sempre vai ser o vilão principal do Superman. Mas como isso seria possível, certo? Não tem como o Lex estar envolvido em tudo. E é aí em que os twists importantes começam a surgir, pelo menos na minha cabeça. Vamos falar do... Criado em 1965 por Bob Hayner e Ramona Fradon, aparecendo pela primeira vez em The Brave and the Bold 57, o Metamorfo é aquele personagem que sempre tem um espacinho reservado na lista dos favoritos de qualquer um, mesmo não sendo tão popular. Você provavelmente o conhece sem nem ao menos ter tocado numa HQ dele, que foi o meu caso por muito tempo. O segundo quadrinho do Batman que eu li na minha vida, ele estava lá fazendo uma cameo. Contratado pelo magnata Simon Stagg para recuperar o Orbe de Ra no Egito, o aventureiro bonitão Rex Mason se vê em uma armadilha quando é deixado para morrer nas minas antigas, exposto à radiação do meteoro que deu origem ao artefato. Tudo não se passava de um assassinato orquestrado por Stagg, para acabar com o pretendente de sua filha, Sapphire. Agora com poderes de transmutação elemental e uma aparência desfigurada, Rex se torna relutantemente o trágico Metamorfo. Sapphire, com quem casou e teve um filho, nunca o abandonou, apesar da sua aparência. Ele será feito por Anthony Carrigan, e o trailer nos mostra 2 cenas com o personagem, um close no rosto e quando o Superman está escapando daquele cubículo de vidro. Pelas suas expressões, o Metamorfo parece ainda estar na fase de se acostumar com os poderes, ainda instável psicologicamente. Na minha cabeça ele já foi um herói, participando até da equipe do Senhor Incrível, e existe um motivo para ele estar ali. Ele está lá voluntariamente, isolado, para achar uma cura. Por quê? Bem, porque o seu filho nasceu com a mesma maldição, é claro. A personagem da atriz Paige Mobley ainda não foi anunciada, mas sabemos que ela está no filme por causa das fotos do set. E ela está ali na cela do lado, viu só? Bem aqui. Eu acredito que ela seja Sapphire Stagg, pela aparência. Enquanto em listagens vazadas da McFarlane Toys, existe um brinquedo chamado Baby Joe. Joe Mason é o filho do Metamorfo nos quadrinhos, aparecendo na run do Mark Waid e na sua passagem pela Liga da Justiça Europa. Eu tenho certeza que pessoas como o Stagg ou o Luthor se beneficiariam em ter um pai vulnerável como cobaia e aproveitar da manipulação elemental para seus experimentos genéticos. Eu vou até além e dizer que o Lex está fazendo algo bem mais sombrio. Vamos montar uma linha do tempo hipotética. Joe nasce, Metamorfo fica devastado ao descobrir que seu filho tem seus poderes, ele procura por Stagg para pesquisar uma cura, ele some e acaba nas mãos de Lex Luthor. Superman estaria envolvido nesse caso por meio do apelo de Sapphire, que está ali na cena da luta contra o Kaiju, provavelmente. Metamorfo e Superman acabam compartilhando uma cela após a sua prisão pela Argus. E então o Homem do Amanhã ajuda o Rex a superar esse momento difícil, se conformar com a sua condição e parar de se culpar, fazendo-o enxergar o herói que ele é. Pode ver até que o Metamorfo está criando simplesmente um sol amarelo com as mãos para energizar o Superman.
Agora, sobre o algo sombrio que eu disse que o Lex pode estar fazendo, na mesma listagem de bonecos há também uma figura do Careca com um Baby Kaiju, e eu acredito que esse seja o Joe geneticamente modificado para se tornar um monstro. Olha as cores do monstro, agora olha as cores do bebê e esses olhos não enganam ninguém. Isso justificaria até a inclusão ainda maior da Sapphire na trama. Sim, eu sei. O Gunn confirmou em entrevistas que, além de ser mau e ameaçador, Lex é quase como um feiticeiro. Ele é tão bom na ciência que suas criações parecem fruto de magia. E eu acho que manipulação de vida entra nesse pacote. E só pra constar, o DCU já é bem acostumado com esse tipo de coisa. O seu embate com Superman se resume à moral e à visão de mundo de cada um. Enquanto o alienígena decide ser guiado pela luz e esperança, acreditando no melhor da humanidade, o outro representa o que há de pior na espécie. Há poucas coisas piores do que um herdeiro gênio que tinha tudo para ter a vida perfeita, capaz de ajudar o próximo com as suas invenções incríveis, indo pelo caminho do ódio e do orgulho para encher o seu saco. E ele com certeza não vai parar por aí. Quem transforma um bebê em um monstro faria qualquer coisa para sujar a reputação da pessoa que ele odeia. Inclusive, já que o assunto é bilionários, Life is good, but it can be better. Já falamos bastante do Stag e do Luthor, agora vamos falar de uma coisa que só existe em ficção. Bilionário com bom coração. Caso vocês não saibam, o Superman nunca se deu muito bem com quem segura muito dinheiro desde a sua primeira aparição. Inclusive, fica a recomendação da Action Comics de Grant Morrison, que moderniza bem essa discussão. Maxwell Lord. Criação do trio Giffen, Demetrius e Maguire para a revitalização pós-crise da Liga da Justiça. Basicamente conhecido por pagar o salário da equipe e elevá-los oficialmente a um âmbito internacional. A maioria de suas intenções eram boas, mas de vez em quando o Lord era manipulado por Kilgore, um supercomputador que lhe deu poderes de ler mente. Só uma pequena correção de um erro que eu percebi agora na edição: o Lord não ganhou os poderes por causa do computador, mas sim por causa dos dominadores. Olha só que diferença. Mas às vezes consideram ele metamano desde o nascimento, então isso meio que não importa muito. Quem nunca, né? Diferente do que muitos pensam, Max não é um vilão. Ele atua nessa área cinza e é bastante complexo. E, por muitos, eu quero dizer o Geoff Johns, que deixou ele simplesmente mal durante a Crise Infinita. Fica a dica: nunca confie em ninguém que odeia a Liguinha. Apesar de eu gostar do Pedro Pascal, a melhor parte de Mulher Maravilha 84, eu estou muito animado para ver o que o Shangan vai fazer no papel. Acho que as pessoas não percebem como hilário ele é e o subestimam só por ser irmão do James Gunn. O timing dele combina demais com o Max e tomara que ele apareça em muitas outras coisas além de Superman, Gladiador Dourado ou até em Pacificador. Parece que essa versão vai seguir bastante do que o personagem é nas primeiras aparições. O diretor já admitiu publicamente que é a sua favorita. Tanto que a Lord Tex está financiando uma equipe de super-heróis no filme. Muitos teorizam que possam ser os Incríveis, não confundir, um protótipo da LJI ou até o Conglomerado, uma equipe fundada pela ex-esposa do Max e que usa jaquetas padronizadas. Porém, eu realmente acredito que eles são os... O nome é perfeito, cai como uma luva. O trio é composto por Senhor Incrível, de novo, não confundir, Mulher Gavião e o Guy Gardner, Lanterna Verde. Descrito como os colegas de trabalho do Superman, com que ele não se dá muito bem. Visualmente, todos perfeitos, apesar do Guy e da Kendra estarem padronizados carregando a logo da Lord Tech no peito. Não acho que a equipe vai ser a mais nobre da história, afinal são heróis corporativos e estão servindo os interesses do Maxwell. E seria muito legal ver o trio abandonar o uniforme da empresa e retornar a um visual mais clássico, inclusive o próprio Superman. Aquele post suspeito do James Gunn tem que significar alguma coisa. Ao que parece, a equipe vai intervir na batalha contra o Kaiju e tentar resolver a situação de uma forma mais brutal e imediata, para evitar estragos. Sorte que tem alguém com uma rígida regra de não matar voando por aí. Uma relação intensa de trabalho. Agora, indo para o outro lado, precisamos falar do Planeta Diário. Não há como medir a minha empolgação para ver o Clark, Lois e Jimmy juntos em tela e com papéis significativos. E com um elenco desse é para não botar defeito. Não só do trio, mas também do resto do jornal. Perry White, Ron Trope, Cat Grant, Steve Lombard. Alguém tem noção do tanto que demorou para os conceitos mais básicos do Clark Kent aparecerem devidamente no live action? É tipo adaptar o Batman sem um DPGC, simplesmente não fica tão interessante. Em Minhas Aventuras com Superman, que é ótimo, por sinal, cada um tem o seu momento na trama geral e é maravilhoso. O meu núcleo favorito do personagem e o mais engraçado também. O diretor falou em uma entrevista que as cenas do Planeta Diário foram os melhores dias de gravação que ele teve. Tem como não ficar hypado? E essa estética é a cereja em cima do bolo. O Globo Dourado voltando, tudo meio retrofuturista. Incrível.
Outra coisa que também fez muita falta nas adaptações passadas é o ridículo. Sim, o ridículo. A palavra que define a Era de Prata. A ficção científica, o cachorro voador, e isso não é uma coisa ruim. Eu vou ser sincero e dizer que eu não sou um profundo conhecedor dessa fase, minhas leituras são mais da Era Moderna, mas pelo menos as edições chaves eu li, junto com Grandes Astros. Para alguns, essa é a melhor da era do personagem, por causa das ideias malucas, narrativas interessantes e soluções criativas. Muito à frente do seu tempo, ela não tinha medo de abordar a dualidade e psicologia do Superman, enquanto construiu uma mitologia à sua volta totalmente calcada no sci-fi. E se tem alguém capaz de olhar para esse lado com carinho e trazer para os cinemas, é o diretor de Guardiões da Galáxia, especialmente o volume 3. E sem nenhuma vergonha. É muito bom ver o Superman colorido de volta, o calção por cima da calça, a criação de conceitos novos e imaginativos, cientistas malucos, o romance brega, até a Fortaleza da Solidão, guardada pelos super robôs. Uma cena que chamou muito a minha atenção foi essa do Superman genuinamente triste ao ver um dos guardas da Fortaleza morrendo. Não necessariamente como quem perde algo, mas sim um alguém. São os poucos resquícios de sua origem, que estão ali para o ajudar e merecem um tratamento respeitoso, mesmo que não tenham alma. E isso só ajuda a mostrar um dos aspectos mais importantes desse filme. O Superman é um personagem bom, que acredita muito no próximo. Sejam eles humanos, alienígenas, robôs. A sua maior fraqueza, muito além de Kryptonita, é que ele se preocupa demais e jamais vai machucar alguém. E esse é o principal ponto que muitos roteiristas não entendem do personagem, transformando ele em um chato para o público geral. Ser bom e todo-poderoso não significa que ele é um deus perfeito que é impossível de se relacionar. O Superman, o Clark e o que está entre essas duas personalidades ainda sentem emoções. Tem problemas, podem sentir tristeza, solidão, raiva, mas o que o torna diferente é que ele nunca vai colocar isso acima de uma vida. É olhar para os problemas e ainda assim não perder a empatia e a esperança, mesmo que o mundo não ajude muito. A invasão de Borávia por Jahanpur parece ser um ponto muito importante da trama. A maior parte da retaliação popular deve vir de alguma intervenção do Superman. É óbvio que ele não ia ficar parado, pessoas estão em risco, mas atualmente a guerra é um pesadelo até que os rivais de sua nação estejam perdendo. Eu queria estar inventando, mas é a realidade. É só ver como o norte-americano médio trata alguns países do Oriente Médio em conflito. É aquela frase famosa que o Peter Safran falou, que é basicamente fazer o bem em um mundo que vê a bondade como antiquada. Tudo precisa ser solucionado em extremos. Eu preciso sair ganhando e ver o meu inimigo sofrer. Até imagino que as repercussões das batalhas em Metrópolis sejam o motivo dessa latinha no trailer. Não ligo que vidas foram salvas, esmagaram meu carro e isso é o que mais importa agora. Então, chega de ninguém permanece bom nesse mundo. O negócio é Superman salvando crianças, civis, não matando seus vilões, contestando a opinião pública e continuar lutando pelo que acredita, inspirando uma manhã melhor e escolhendo ter a inocência de acreditar que até a pior pessoa do mundo... Só mais um último tópico, já que entramos no assunto de clichês do Superman moderno. Hoje em dia, se você chutar uma árvore, é mais fácil cair um Superman malvado do que um gato que precisa ser salvo. Esse conceito já está tão enraizado na cultura pop que é difícil você consumir algo e não trombar com um Homelander, um Omni-Man ou até o próprio Injustice. Eu acho essa leitura tão basiquinha, mas todo roteirista que quer ser o diferentão aperta essa tecla se achando um gênio e é sempre o mesmo truque barato para chocar a audiência e que acaba agradando só adolescente Ed. E os tiozões, que ainda acham que é um adolescente Ed. Alguém tinha alguma dúvida de que o Gunn iria perder a chance de fazer a crítica mais óbvia da atualidade? Quando esse maluco com uma máscara convenientemente fechada e um U no peito apareceu no set, eu já fiquei muito feliz com a possibilidade do que pode acontecer. E quando a lista de brinquedos vazou revelando o nome Ultraman, então, o pessoal imediatamente foi pelo caminho mais básico e começou a criticar a inclusão do multiverso no filme. Afinal, esse nome é utilizado na Terra 3 dos quadrinhos da DC. Mas a pulga estava atrás da minha orelha esperando o momento certo. E com os rumores de que esse filme teria um clone do Superman feito pelo Luthor, eles me ganharam de vez. Porque eu odeio o bizarro. Em Superboy 68, por Otto Binder e George Pep, tivemos a primeiríssima aparição do Bizarro, um personagem com diversas versões, mas que se resume a um clone imperfeito do Superman, geralmente criado pelo Lex Luthor. A sacada é que ele se deteriora com o tempo e se transforma o oposto do herói. Suas noções de realidade são invertidas, assim como seus poderes e o sentido das palavras na sua fala. Por vezes se comporta com imaturidade e tem uma realidade própria para chamar de seu, um mundo bizarro.
que é uma terra quadrada. É uma figura bastante complexa e todas suas variações são interessantes. Ele está longe de ser um vilão, é só uma criatura inocente que está tentando cumprir o seu propósito e tem um coração no lugar errado, ou certo pra ele. Ah, mas o que o Bizarro tem a ver com o Ultraman? Presta atenção, é o clone do Superman feito pelo Lex. É o Bizarro, não tem discussão. O nome é só por causa do ego do Luthor, e isso pra mim é óbvio. Voltando ao trailer, na minha cabeça não tem hipótese alguma desse senhor ser o verdadeiro Superman. Reparem no olhar perdido, como se tentasse entender a situação, a Lois com receio, a falta de retribuição no abraço, as mãos. Não parece de acordo com as outras cenas mais românticas que vimos. E até a hesitação em parar o que quer que esteja acontecendo lá fora. Esse é o Ultraman, pode guardar essa parte e me cobrar daqui a 6 meses. Simplesmente é impossível eu estar errado aqui. Não seria no mínimo interessante ter um Superman do mal com um arco onde ele entra em conflito com seu propósito e a bondade inerente de sua existência por ter sido originado do próprio Superman? Ter ordens de Lex, que representa o pior da humanidade, sendo inspirado a seguir o caminho do heroísmo pela Lois, que representa a melhor parte da humanidade do Clark. Isso sim seria uma subversão dentro de um conceito que deveria ser subversivo. Pegar o Superman, mostrar uma versão oposta, mas fazer ele voltar inevitavelmente para a sua essência. Não dá, com essas possibilidades é impossível conter o hype. É de longe um dos filmes mais promissores do James Gunn, e olha que eu sou muito fã de Esquadrão Suicida, e eu espero muito que ele supere todas as expectativas. Não preciso entregar tudo o que eu falei até aqui, mas se for só 30% já estamos diante de um filmaço do Superman, não vai ter jeito. Bom, eu acho que eu já falei tudo. Eu prometi pra mim mesmo que esse roteiro não seria tão longo, mas cá estou na 7ª página do Word. Mas quem está na chuva é pra se molhar. Alguém aqui quer recomendações de história do Bizarro? Anota aí, Crise de Identidade e Little Big Head Man, da série animada, Odine Purim, a run do Heath Corson e Gustavo Duarte é absurdamente divertida, ou que mais? Ah, ele carrega o capuz vermelho nos Fora da Lei do Rebirth nas costas e...